Nós estudamos nas quartas-feiras o Livro dos Espíritos e estamos terminando a parte que fala sobre o sonambulismo, aquele evento que todo mundo conhece, naqueles filmes que nós já vimos, de pessoas que durante o sono, mesmo adormecidas, se movem, falam, caminham. Mas não é deste sonambulismo que a doutrina espírita está tratando aqui. É de um sonambulismo que tem a sua estrutura vinculada ao processo de transe, é um sonambulismo magnético, sonambulismo que pode ser durante o repouso físico, mas também representa um estado de saída do corpo, independentemente de estar na hora de dormir, independentemente da pessoa ter ido para a cama naquele dia, naquela noite. O estado sonambúlico a que se refere aqui, ou Kardec estabelece um estudo nessas perguntas, se refere a essa emancipação, a esta saída do corpo, com lucidez. Nós saímos do corpo todas as noites quando vamos dormir, só que geralmente nós não sabemos, não nos lembramos com clareza, não temos controle sobre isso. Aquilo que se chama sonambulismo, neste caso, é uma característica diferenciada daquela ocasional do sonambulismo natural que acontece no sono, em que uma pessoa pode, a qualquer hora do dia ou mesmo da noite, colocar-se numa situação de saída do corpo e, com lucidez, visitar ambientes à distância, perscrutar circunstâncias e eventos sem estar fisicamente lá, como um processo de televisão ou de visão do local transmitida ao corpo que, lucidamente, mesmo estando aparentemente adormecido, fala o que está sendo visto pelo espírito do dono do corpo. Então, é um sonambulismo diferenciado daquele que os filmes mostram como condutas assim meio abobadas durante o repouso da noite e que na doutrina espírita também é conhecida pelo nome de mediunidade sonambúlica ou sonambulismo. Na semana passada, nós fomos até a pergunta qual, Tomé? A 437. Nós fizemos até a 436, não é? Certo. Fala aí, Tomé. Então, a 437 vai começar hoje. Isso. Agora, na pergunta 437 do Livro dos Espíritos, Kardec procura indagar a respeito de outros detalhes nesse processo. Ele pergunta, uma vez que é a alma que se transporta, por que razão o sonâmbulo pode experimentar, pode sentir no seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra a sua alma e que está, algumas vezes, muito longe do seu corpo? Esta é uma pergunta que nos faz entender qual é a função de Kardec no processo de codificação da doutrina espírita. Kardec não é aquele molequinho pau-mandado, aquele indivíduo que tem que fazer as perguntinhas certas para os espíritos poderem trazer a resposta. Não. Kardec, que é um espírito missionário para realizar este estudo, ele tem a autonomia que os espíritos lhe concederam para perguntar tudo o que ele quisesse saber. Mesmo que isto pudesse colocar os espíritos, aparentemente, em questionamento, que é o que ele está fazendo aqui. Ele tem liberdade para, inclusive, confrontar certas contradições aparentes que as respostas somadas em um procedimento lógico permitissem ao seu raciocínio encontrar. Porque ele perguntou na 436, o que é que vê? É o corpo ou é a alma? E os espíritos responderam,
É a alma que vê. Ah, ótimo. Então, se é a alma que vê, como é que muitas vezes o sonâmbulo, que está com a alma num outro lugar, mas o corpo está no quarto, por exemplo, ou que está sentado à mesa, ele sente frio, ele sente calor. Se o que sente frio e calor é o corpo e não é o espírito, como é que se explica isto? Esta é uma pergunta claramente de uma pessoa que tem raciocínio lógico e tem liberdade para perguntar tudo o que quiser saber. Porque pode querer, pode parecer num primeiro instante que Kardec era aquele cara que foi mandado para a Terra para ficar levantando a bola para os espíritos chutarem. Você pergunta isso, a gente responde aquilo. Você pergunta outra coisa, a gente responde outra coisa. Não! Kardec veio para ajudar a humanidade a entender o mecanismo do funcionamento das leis espirituais. E não há como fazer isso com confiabilidade, a não ser dando a esta pessoa a liberdade de perguntar. Ou os espíritos têm respostas que sejam claras, que sejam lúcidas, que sejam entendíveis, ou isto é uma mentira. E se você faz uma ação entre amigos e só os que querem, só as perguntas que você quer, os seus amigos te fazem, isso não pode ser verdade. Por isso que, entre outras que nós já estudamos aqui, esta é uma pergunta claramente atestadora desta liberdade que Kardec tinha diante dos espíritos, para inclusive questioná-los sobre eventuais contradições. Eles poderiam dizer assim: nossa, mas você está nos desrespeitando. Quem você pensa que você é para ficar pondo a gente na parede assim? Nós não vamos mais responder perguntas de você. Se tivessem feito isso, certamente não seriam espíritos destinados a esclarecer a humanidade. É o que costuma acontecer com qualquer pessoa quando ela é perguntada. Quando alguém que não sabe, mas está na condição de superior, é perguntado pelo inferior sobre certas coisas que ele não sabe, a primeira coisa que ele faz é dar um pontapé. Fica bravo, rosna ou agride, ao invés de responder. Ou ao invés de dizer: olha, eu não sei essa resposta. Porque a pessoas orgulhosas, lhes parece que o desconhecer é fraqueza. Eles têm que saber tudo, eles têm que dar a resposta final, só eles têm que ter razão. Então dizer assim: ah, olha, você desculpa que eu não sei o que é. Não, ele vai pensar que como é que ele vai confiar em mim agora que eu não sei a resposta? Então, ao invés de ele dar a resposta que ele não sabe, ele faz uma cara feia, ou dá uma resposta torta, para dizer à pessoa: pare de me amolar. Quando você tiver condições, eu te respondo. Mas os espíritos não fazem isso. Porque a pergunta que Kardec está fazendo é perfeitamente coerente com todo esse mecanismo que os espíritos estão explicando. O corpo sente os impactos da vida material. O espírito não está inserido necessariamente nessa mesma dinâmica. Agora, quando você está em uma reunião onde o médium que tem sonambulismo, tem mediunidade sonambúlica, está dizendo: nossa, eu estou morrendo de frio, porque eu estou aqui dentro de uma caverna muito gelada, eu encontrei aqui uma pessoa que está morrendo, que ela está passando muito mal e ninguém consegue saber que ela está aqui, mas o frio é muito intenso. Ele treme. O corpo dele treme de frio. Como se explica isso? Pergunta Kardec. Não deveria ser o contrário? Ele deveria dizer: olha, eu estou num lugar que é muito frio, as pessoas estão tremendo, estão morrendo congeladas, eu estou vendo tudo isso, mas sem transmitir ao corpo dele esse impacto. Então Kardec coloca os espíritos exatamente: então expliquem para mim como que funciona isso, porque até agora é estranho que quem sinta seja o corpo, e o corpo está num lugar onde não está frio, mas está sentindo frio.
que o espírito está contando. Aí então, depois de fazer a pergunta, os espíritos vêm e respondem. E isso é algo que demonstra como havia esse desejo do mundo invisível de elucidar até aquilo que parecessem contradições aparentes, que fossem apenas interpretações ou conceitos ainda não completos a respeito dos fenômenos. Para que nós possamos já dar um passo adiante nessa questão, nós vamos ler o que os espíritos respondem a respeito dessa característica que com alguns sonâmbulos ocorre. Então os espíritos respondem: a alma não deixa inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada por um laço que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra pela eletricidade, é a eletricidade a ligação entre seus pensamentos. É por isso que se comunicam como se estivessem um ao lado do outro. Ou seja, o espírito está lá, está ligado ao corpo. Portanto, apesar de ele não ser quem está recebendo a carga do gelado ou do quente na pele, ele está identificando isto. Ele está num ambiente em que isto está ali acontecendo. Como ele está ligado ao corpo, naturalmente ele não está morto. O raciocínio dele é: eu tenho um corpo. Nossa, isso aqui está muito frio. Porque ele está vendo o frio. E ao ver o frio, ele identifica como alguém que está com frio. E essa identificação se transmite ao corpo que o está retendo. E a sensação no corpo é de que ele está realmente tremendo. Ou que está sendo queimado, ou que está muito quente, que ele está abafado. E o corpo repercute esta ligação que o espírito está transmitindo por este caminho, por este cordão. É diferente do espírito desencarnado. E é diferente em um aspecto. O desencarnado já não tem mais a ligação do corpo e o corpo, portanto, está debaixo da terra. Mas, mesmo estando desencarnado, o espírito pode sentir dor, frio, calor, tudo aquilo que o corpo estaria sentindo. Quando nós estudamos as obras de André Luiz, nós vemos como no plano espiritual repercute, através do pensamento, da mente, aquelas ideias que o espírito cultiva. Os primeiros anos em que André Luiz fica na região umbralina são anos de sofrimento físico para ele. Ele não tem mais o corpo físico, mas ele tem um corpo. Este corpo está numa dimensão ainda tão próxima da dimensão física, que a sua mente funciona como se físico fosse o corpo que ele tem. Então o cabelo dele cresce, a barba dele cresce, a unha cresce, ele tem fome, ele tem necessidades fisiológicas na região umbralina. Por que isto? Como ele não trabalhou o pensamento, a mente, para entender a diferença de dimensão entre a vida material e a vida espiritual, ao estar do lado de lá, ele acha que ele está vivo como se ele tivesse carne. Ele tem densidade para ele mesmo. Ele não é um lençol flutuante levado pela ventania. Ele não é uma fumacinha que passa pelos vãos. Não, ele tem braço, perna, mão, cabeça. E como ele está raciocinando como corpo, como a maioria faz,
naturalmente, ele fala assim, eu não fiz a barba hoje, eu não fiz a barba ontem, eu não fiz a barba semana passada, eu devo estar barbudo, minha barba está crescendo, e aí a barba cresce. Porque o perispírito repercute, ele responde ao insuflo do pensamento do seu proprietário. Nossa, faz tanto tempo que eu não como, estou com fome. Ele sente fome. Essa rotina biológica, que já não existe mais, porque a comida física era para sustentar o corpo físico, ele ainda continua, porque a sua mente está habituada a fazer isto. Sente frio, sente calor, sente medo, não consegue passar por lugares, por obstáculos. Estranhamente, ele conta, apesar de ele estar naquele turbilhão e não ter uma comida como ele costumava comer quando na terra, ele se atirava em folhinhas que nasciam no beira do caminho, perto de poças d'água barreadas, lodacentas, e ele comia aquelas folhas, e parece que aquilo, por alguma força que ele não sabia, o mantinha abastecido por mais um tempo. O ambiente era diferente do que ele estava acostumado, mas a mente dele ainda funcionava como de uma pessoa encarnada. Então, este reflexo é comum também nos processos sonambúlicos. Só que no processo sonambúlico existe a ligação do espírito em relação ao seu corpo. Não há a morte. O corpo, então, começa a receber as impressões de todas estas coisas que o espírito está vivendo lá, de perigos, de receios, de ambientes, e ele repercute isso nesta ligação que mantém com a matéria. Mas isso não é novidade, você não precisa ser sonambúlico para passar por isso. Você é convidado para ir em determinado lugar, e quando está indo para esse lugar, você fica sabendo que aquela pessoa que você não gosta está lá. Ou é o patrão, ou é seu chefe, ou é aquela pessoa que falou mal de você, um parente que você não tolera. Mas você já está indo para lá. Só que só o simples fato de alguém ou de você conectar a sua mente com a imagem e com que tudo aquilo que aquela pessoa representa, você começa a passar mal. Meu Deus do céu, que nervoso, a pessoa vai estar lá e ninguém me avisou. Começa a suar. Começa a ter frio na barriga. Tem acessos de diarreia. A pressão sobe. A pessoa começa a ficar nervosa, começa a tremer em alguns casos, dependendo do que aquela pessoa esteja representando na sua vida de antagonismo. E até chegar no lugar, a pessoa fica, meu Deus, se eu tivesse como fugir, eu saía daqui, mas eu não vou ter como. Eu vou ter que enfrentar. Suor nas mãos, nos pés, palidez, alterações biológicas. Aí então, não tem jeito, tem que ir para a reunião. Quando você chega na reunião, alguém fala assim, olha, vocês podem se sentar aí, mas o fulano que disse que viria não vai poder vir. Ele não chegou e teve um problema, ele não vai vir. Justamente aquela pessoa que você estava com medo de encontrar. Ou seja, você não a viu, ela não foi, e a sua conexão mental foi que produziu essa reação no seu corpo. Diarreia, frio na barriga, pressão alta, sudorese. Porque não houve uma causa externa, verdadeira. Ou houve? Houve. Você encontrou com a pessoa? Uma coisa é você encontrar com a pessoa. Outra coisa é alguém te falar que a pessoa vai estar lá e você começar já a sofrer por causa disso. Não por culpa da pessoa, mas por culpa sua.
A sua mente criou todo o mecanismo, imaginando como seria, sentindo as coisas que você não gostaria de sentir, vendo agora o que vai ser, como você vai reagir, como a pessoa vai reagir, como ela vai te tratar, e aí você passa mal fisicamente, sem ter uma causa externa produzindo isso. E quando chega lá no lugar, já preparada para a guerra, não tem ninguém lá. A pessoa não foi. Quem fez todo o carnaval foi você, foi a sua mente, que fez o seu corpo perecer desse modo, ou trabalhar desse modo. Existe uma frase de um escritor muito conhecido, chamado Mark Twain, norte-americano, um dos grandes literatos, que ao longo da sua vida, uma vida bastante profícua, escreveu o seguinte: já no final da existência, ele disse: ao longo de minha longa vida, eu sofri por muitas coisas. Eu sofri muito por muitas coisas. Algumas das quais, inclusive, que aconteceram. Algumas das quais, das muitas que ele sofreu, algumas das quais aconteceram. Mas o que ele está dizendo? Que ao longo da longa vida que ele sofreu muito, ele sofreu por muitas coisas que não aconteceram. Só algumas aconteceram. As outras foram os sofrimentos que ele criou com o seu pensamento, na expectativa, no medo, na aflição, naquele momento difícil, na suposição. E que não aconteceram de verdade, fisicamente, mas aconteceram interiormente. Esse é um procedimento tão comum no corpo físico quanto fora dele. Quando nós estamos na Terra e os espíritos amigos estão nos ajudando a acordar, o esforço deles é fazer com que você perceba que a sua mente é fundamental para o equilíbrio do seu espírito. E que depois que o seu corpo perece, ainda é mais grave para a alma se você não souber ter equilíbrio mental. Porque o que vai sobreviver à matéria, que é o chamado corpo espiritual ou perispírito, ele é muito mais plástico, ele é muito mais plasmável do que o corpo físico, por força da mente. As ordens mentais interferem imediatamente no perispírito. E se você vai para o outro lado da vida e não sabe controlar o processo da mente, porque não está acostumado, o que vai te esperar do lado de lá vai ser um mundo de loucos, que você vai produzir. Vamos imaginar só uma situação, uma única, mas existem muitas, uma única. A pessoa tem uma postura num ambiente público e tem outra postura fora do ambiente público. Ela é uma pessoa que tem uma aparência, que tem um tipo de assunto, que tem uma forma de ser, quando ela está naquele grupo de pessoas. Mas quando ela está fora desse grupo de pessoas, ela é outra pessoa. Outra, totalmente outra. Aliás, qualquer um pode constatar isso, basta entrar nas redes sociais. O que, aliás, é muito enriquecedor como um processo de autoconhecimento ou de conhecimento do que o outro é.
Porque você conhece a pessoa no trabalho, você conhece a pessoa na relação familiar, você conhece a pessoa na relação de amizade, mas quando você entra no Facebook dela, você sabe como ela é. Você sabe como ela é leviana, como ela é vaidosa, como ela depende da opinião dos outros, como ela é carente, como ela é insegura. Só de olhar o que ela pôs lá. Só de ver o que ela está falando. Então, uma pessoa que depende disto, chega o momento de ir para o outro lado. Nem ela sabe quem ela é. Não sabe. Não, ela fala assim, não, mas eu ia na igreja. Não, você, socialmente falando, parecia que era uma pessoa religiosa. Mas o que você viveu daquilo que você aprendeu na sua religião? Olha o seu Facebook. Olha a sua rede social. Olha a maneira como você se relacionou com as pessoas fora da igreja. Espelhou? Era a mesma pessoa? Ou era outra? Não é possível alguém ser bom em um ambiente e ser ruim no outro. Só é possível isso ser assim se essa pessoa formar e no ambiente em que ela parece boa, aquilo é só um teatro. Porque se essa pessoa é boa, ela é, na sua essência, uma boa pessoa, fora daquele lugar ela será do mesmo jeito. Generosa, compreensiva, amiga, correta, não vai lesar ninguém. Mas a pessoa vai na religião ela fala do amor ao próximo, perdoa as ofensas, ajudar o semelhante. Aí no dia seguinte ela vai para o escritório dela e lá ela passa os 5 do patrimônio do seu cliente, engana para tomar mais do que seria o justo. Quem ela é? É a santa do centro espírita, da igreja católica, do templo evangélico? Ou é aquela criatura interessada em lesar o próximo? Está na cara que ela é essa segunda. E está na cara que o que ela foi fazer lá dentro da igreja é apenas um teatro que ela usa na sua consciência para quando chegar do outro lado dizer, não, eu ia sempre, eu estava sempre rezando, Deus tem que levar isso em conta. Se a mente da pessoa funciona daquele modo, no trabalho, ela será aquilo. E se você prestar atenção, esse tipo de pessoa, inclusive frequenta a igreja para arrumar clientela. Para melhorar o negócio dele no escritório. Seja escritório, seja consultório, seja qualquer óreo desses. Esse é o objetivo principal de muitas pessoas. Não é ir lá aprender para se tornar melhor. Ele está indo lá para conseguir mais gente para ele explorar fora dali. Essa é a mente. Só que essa pessoa não assume isto. Essa pessoa não tem coragem de se enfrentar e dizer que ela é deste jeito. Então você imagina, só nessa circunstância morreu. O que ela vai ser do outro lado? Canonizada? Se a mente dela é esse sorvedouro negativo? Não, não será não. Ela não sabe se proteger, ela não sabe se conectar com coisas boas, ela não aproveitou a experiência religiosa para se tornar melhor. Ela cultivou coisas ruins, apesar de ter tido bons ensinamentos nas horas de oração. Ela estará vibrando e recebendo aquilo que a sua mente de verdade criou para ela. Você viciou a mente naquele padrão. E quando o corpo morre, este vício permanece. A sua mente vai te levar para esse tipo de coisa.
Irmão Jacó fala disso no livro Voltei. O capítulo 9 do livro Voltei estabelece um diálogo entre irmão Jacó e o irmão Andrade, no qual ele tem um sonho diferente, lá no plano espiritual. E então ele pergunta para o irmão Andrade, nossa, mas eu tive um sonho tão diferente aqui, eu via meu corpo espiritual, na cama lá, na casa onde a filha dele havia recebido o seu espírito depois da morte física. Mas e ao mesmo tempo que eu estava vendo, eu estava em outros lugares, eu estava viajando para outras regiões, mas que coisa estranha é isso? Então o irmão Andrade conta para ele como é a reação na mente dos espíritos, dependendo do grau evolutivo depois da morte. O que acontece? Daí ser tão importante que nós aprendamos a usar o pensamento e a mente da forma mais clara, mais lúcida. Os espíritos costumam dizer que não há necessidade de grades no universo. Não existem prisões. Nós temos aqui diversas instituições carcerárias. As cidades e as nações mantêm regimes penitenciários para prender os que são malfeitores, os que são indivíduos nocivos à sociedade. Mas no universo isso não existe. Porque cada um carrega a sua grade dentro de si mesmo. A consciência de culpa, a noção do que você fez. Não há remédio, não há passeio, não há excursão que tire de dentro de você. A única coisa capaz de tirar isso de você é quando você corrige o mal, devolvendo daqueles que você prejudicou aquilo que você tirou. Não é simplesmente sofrendo pelo mal que você fez sofrer. Não. Sofrer o mal é o primeiro passo para despertamento da consciência. Mas não adianta nada uma pessoa que prejudicou os seus semelhantes renascer num corpo canceroso. Quantos tumores ela tiver, não importa. Ela estará resgatando o mal que fez. Mas ela só vai se perdoar quando ela devolver para todos os que ela prejudicou aquilo que ela tomou deles. O câncer. Não adianta, bom, eu já tive 2 reencarnações de canceroso, agora tudo bem, né, senhor? Estou quite, não preciso mais fazer nada. Não. O câncer limpou seu espírito do mal que você acumulou, mas e a sua consciência com aqueles que você feriu? Você tem que reparar. Só aí você se desculpa. Essa é a lei do universo. Então a mente, ela recebe a impregnação de todos os atos da alma. Tanto é que na hora da desencarnação, como muitos que já passaram pela experiência de quase morte contam, você vê todos os atos da vida que você fez passarem rapidamente sobre seus olhos, sob seu olhar. Para que você saiba, olha, tudo que você fez está gravado em você. Prepare-se. Ah, mas aquela namoradinha que você aproveitou da vida física com ela, deu umas abusadas e depois largou. Está ali, ó. Ah, aquele sócio que você passou a perna nele, enfiou o dinheiro dele no bolso, depois ele nem ficou sabendo. Até hoje ele não sabe, mas você sabe. Você fez. Está aí registrado em você. E é doloroso quando as pessoas acham que são boas porque deram esmolas, porque frequentaram instituições religiosas, mas na hora de encararem-se, veem quantos males fizeram ao longo de toda uma vida. Este é o poder mental, que não é Deus quem comanda.
somos nós. E esta mente vai plasmar para o espírito tudo que vem depois da morte do corpo. Ao mesmo tempo que antes da morte do corpo, essa mente também interfere no funcionamento das estruturas biológicas. Só que a matéria é mais densa, e então o resultado é mais demorado. Quando a mente está desajustada, leva mais tempo para o corpo desajustar-se, mas isso acontece na vida física. Na vida espiritual é imediato. Por isso é que, na resposta, os espíritos estão dizendo, o perispírito do sonâmbulo está ligado ao corpo dele. Ele não está desencarnado. Esse negócio de que, mas o espírito só não, ele pode entrar no meio do fogo que ele não se queima, é verdade. É verdade. Mas a mente dele precisa entender isto. Se a mente dele estiver com medo do fogo, ele vai se sentir queimado quando entrar lá. Se a mente dele não entendeu que ele não tem mais um corpo físico que precisa do bife, ele vai sentir vontade de comer bife. E vai ter fome. Então, o processo de esclarecimento que os espíritos realizam na humanidade, sobretudo quando nós temos a oportunidade de conhecer essas leis do espírito, é o de nos preparar para uma vida autêntica. Autêntica, sem mentira, sem faz de conta, sem fingimentos. Porque você poderá enganar todo mundo por muito tempo, mas você não consegue se enganar. Sinceramente, eu não sei o que essas pessoas que são totalmente diferentes do normal nas redes sociais, o que elas vão pensar de si mesmas. Quando tiverem que ser defrontadas com o que elas fizeram, com o que elas disseram, com o que elas puseram naquele lugar. Isso sem falar das pessoas que fingem, que mandam tirar foto de modelo para postar como se fosse ela. Mas isto é a pessoa. E se há um lugar que as pessoas se sentem liberadas para serem exatamente quem elas são essas redes sociais. Elas são tão tolas, são tão infantiloides, são tão despreparadas, que em qualquer empresa que vai fazer uma seleção, um processo seletivo de funcionários, os responsáveis pela área de recursos humanos vão visitar os Facebooks e os perfis que essas pessoas põem a seu próprio respeito. Para ver quem ela é. Não precisa quase da entrevista. Porque na entrevista é um procedimento artificioso, não é? A pessoa se prepara, toma banho, ela esconde as coisas que têm que ser escondidas, elas mostram aquilo que tem que ser mostrado, elas interpretam uma figura segura de si mesma, conhecedora dos processos, com confiança, autoestima. Aí você entra no Facebook da fulana ou do fulano, e aí você lê um mapa, o rascunho da desgraça. Aí você compara como ela é para o público, que ela quer que veja, e como ela apareceu para você. Certamente essa pessoa não sabe o que ela é. Então certamente você vai ter problema se der um emprego para ela. Porque é uma fingida. Não tem maturidade. Não sabe ser a mesma coisa. Sempre. Não estamos aqui dizendo que as pessoas não possam se adaptar um pouco. E se ela é uma pessoa extrovertida, alegrona, sorridente, ela tem que chegar no velório e contar piada para todo mundo, para ver se faz o defunto dar risada.
Não, ela tem que entender que ela está num outro ambiente, que ali não é lugar de se fazer isso. Mas não é deste autodomínio que nós estamos falando. Nós estamos falando de posturas psicológicas que alteram a noite e o dia, sem precisar de nenhum velório para forçar isto. Quando você compreende que você é uma só criatura, e então você deveria se perguntar por que você teve essa atitude naquele ambiente e teve esta outra atitude neste outro ambiente, você começa a se enfrentar. Você começa a procurar por que eu fiz isto. Você começa a frequentar um grupo de amigos, e esses amigos todos fumam. Aí você começa a fumar. Aliás, muitas pessoas começaram a fumar, jovens inclusive, para serem aceitos no grupo. Você começa a beber, você começa a jogar, porque você quer que todos gostem de você, que você é igual a eles, e são seus amigões. Por quê? Você sabe que isso faz mal? Claro que eu sei. Mas então por quê? Ah não, é que todo mundo faz, eu queria saber como é que era. Mas você não sabe que é mal, você vai precisar fazer para saber que é mal? Não, você não assumiu que você quis ser recebido por aqueles que são viciados. Então, ao invés de você ajudá-los a deixar o vício, você aceitou o vício deles, só para poder entrar na roda. Isso é um problema de caráter. Que a maior parte das pessoas não gosta de analisar. Mas é um problema da mente. Tentar se adequar ao que é interessante para fazer uma social com aqueles que você tem interesse representa uma alteração daquilo que você é. Só para agradar outras pessoas. Ou seja, você não é, mas está fingindo que é. A mente estará identificando isso. Portanto, esse fenômeno realça em nós o valor do pensamento, da mente, porque isso vai repercutir terrivelmente. Os espíritos dizem que o equilíbrio orgânico depende da mente. A saúde física depende da mente. Depende do psiquismo. Pessoas que não tenham a mente direcionada para boas coisas, elas criam problemas para o seu corpo. Que não são bactérias nem micróbios os responsáveis. É a sintonia da mente com padrões inferiores, assimilando estes padrões e fazendo o corpo funcionar mal. Portanto, este é um ponto da doutrina espírita fundamental para qualquer pessoa que queira parar de achar que ela vai ser salva porque ela foi na igreja. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um engodo. Mas é agradável você ouvir isto. Porque você se desculpa. Não, eu fiz a minha obrigação, eu fui na igreja. Agora a vida é para ser vivida, né? Semana que vem eu volto na igreja. Não, você não foi, a igreja não foi feita para isto. Você é a sua igreja, você é o seu rebanho. Se você não se tornar aquilo que você acha que é bom, não perca seu tempo. É melhor assumir os equívocos e aguentar as consequências, porque você está sendo autêntico, do que querer parecer bonzinho
só na hora que está todo mundo vendo. Como a história, né, dos caras que estavam comendo o bolinho. Tinha lá um grupo de pessoas amigas que estava conversando e puseram um prato cheio de bolinho. Aí cada um pegou um bolinho, os bolinhos foram diminuindo, diminuindo. Aí sobrou um bolinho. E ninguém pegava o bolinho, porque não, é o último bolinho. Vou deixar para ele. E o bolinho, não, vou deixar para ele. Vou deixar para o Gaspar o bolinho. Vou deixar. Ninguém pegou o bolinho. Ficou aquele bolinho, todo mundo morrendo de vontade de catar o bolinho. Daí o que aconteceu? Não se sabe por quê. Acabou a força. Acabou a energia elétrica. Ficou tudo escuro. E aí, assim que acabou a energia elétrica, ouviu-se um grito. Ah! Todo mundo ficou assustado. Mas logo depois a energia elétrica voltou. E aí descobriram porque foi o grito. Porque foi todo mundo de garfo no bolinho, mas tinha um que foi com a mão para pegar o bolinho. Foi desprevenido. Quando ele chegou primeiro, os garfos chegaram depois, aí garfaram toda a mão do coitado. Uma coisa é o que você é no claro. Outra coisa é o que você é no escuro. Isso não vai dar certo. Perguntas? O Lucas. André. Oi. Considerando que eu tenho que dar uma passada básica no mundo umbralino. Não entendi, não entendi. Considerando que eu tenho que passar pelo mundo umbralino. Quem que tem que passar? Eu, vou dizendo eu. Você, tá? Lucas, você não já assumiu. Cada um, né? Eu vou dizer que eu tenho que passar por lá. Quando há aquele confronto do mundo espiritual, ó, você lembra disso? Você fez isso, você fez aquilo? É mais ou menos esse o raciocínio, né? Como é que se dá isso aí? Por exemplo, eu estou no mundo, o espírito está lá no mundo umbralino, tá? E quando chega esse contato do mundo espiritual para te falar, ó, você tem isso, a sua consciência, faça uma visita na sua consciência que você tem isso para acertar. Quando que há esse contato? Porque dizem que o espírito fica lá no mundo umbralino anos, né? Como já conta a história de André Luiz, tudo. Mas como é o mundo espiritual tem esse confronto com aquele espírito? Como se dá? Né? Como se dá? E ele já sai imediatamente do mundo umbralino para reencarnar novamente? Ou ele tem algum processo de estudo lá, de consciência, alguma coisa assim? Bom, vamos começar do começo. Uma vez que nós estamos tratando da questão da mente, eu aconselharia você a reformar essa postura de que você vai para o mundo umbralino. Porque a sua mente vai levar você para lá. Algumas pessoas na doutrina espírita, sobretudo as pessoas que não estão estudando, estão ouvindo o espiritismo em novela, elas fazem uma ideia equivocada, e não é esse o seu caso, Lucas. Eu me refiro a outras pessoas que são leigas e que estão começando a querer entender alguma coisa. Elas acham que todo mundo tem que passar pelo umbral. Nem André Luiz, que conta o que é umbral, disse isso. E se ela ler o livro Voltei, ela vai perceber que o irmão Jacó não passou pelo umbral. Não precisou estagiar no umbral. Agora, além disto, ela vai notar o seguinte, como André Luiz nos ensina no livro Nosso Lar, o umbral começa na superfície da terra, ou seja, nós já estamos nele. Nós só não estamos vendo. Quando você está vivendo, graças à nossa materialidade física, nós estamos isolados da nossa visão do mundo umbralino. Mas as entidades do mundo umbralino continuam conosco aqui. Você não será, entretanto, compelido a passar por essa dimensão depois da morte, se a sua mente não estiver vinculada com eles. Porque André Luiz explica que a região umbralina é uma região de esgotamento dos fluidos densos da mente.
queima de matéria mental negativa, que é como uma faxina antes de você poder entrar em alguns lugares para os quais você poderá ir. Mas nem todos os espíritos podem ir para lugares mais elevados, porque eles não disciplinaram a mente. Eles então ficam na superfície da Terra com as pessoas, ou eles vão para essas dimensões umbralinas que circundam a Terra. E lá eles permanecem enquanto eles acharem enquanto a sua mente aceitar aquilo. Agora, você pergunta: mas e quem é que vai dizer para eles que eles não podem ficar? Não. Uma das perguntas que Kardec faz aos espíritos é: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Todos nós, filhos de Deus, temos a lei divina escrita na consciência. O espírito que está numa região dessa tem consciência. Então, ele vai fazer as coisas ruins enquanto ele quiser. Quando ele se cansar, quando ele estiver já desgastado, quando ele começar a sofrer o suficiente para ele pensar: meu Deus, mas é só isso que tem aqui, eu estou sofrendo tanto, já faz tanto tempo que eu padeço isso, padeço aquilo, não tem alguma coisa diferente? Aí a consciência dele começa a trabalhar, para que ele saia disto. Eu não conheço um só fumante que não saiba que o cigarro faz mal. E que já tenha ouvido de muita gente que é importante que ele pare de fumar. Mas ele não quer. Não quer. O universo deixa ele fumar? Deixa. Mas ele vai receber as consequências disso. Quando ele estiver suportando os efeitos do tabagismo, aí ele vai pensar assim: meu Deus, por que eu não parei de fumar? Agora eu estou doente. Agora eu estou passando mal, eu estou com falta de ar. Ai, Senhor, me ajuda. Não, você passou a vida, Deus passou a vida tentando te ajudar a largar dessa coisa. Mas agora você estragou tanto o caminho que você tem que responder por isso. Deus ajuda. E essa já é uma das ajudas, deixar você sofrer, para você acordar. E quando isso acontecer, se você ainda tiver tempo de reavaliar o processo, voltar atrás, você começa a recuperar aquele tecido que foi estragado. Os efeitos vão estar em você, entretanto. As condições que você tem daí para frente de viver vão ter que suportar os efeitos negativos do desgaste que você aplicou sobre você. Menos mal que acordou em tempo, porque poderia ter piorado muito mais as suas condições. Então, o que vai acontecer? O próprio indivíduo, pelo sofrimento, se não pela capacidade de entendimento, ele vai acabar descobrindo que aquele não é uma boa escolha, aquela não é uma boa escolha. Porque isso vai reverter sobre ele mesmo. Agora, quando ele estiver nesse estágio, aí então ele será suscetível, aí estará aberto para receber ajuda. Porque muitos de vocês já passaram pela experiência de querer ajudar alguém a parar de beber. E essa pessoa fala assim: não, eu não bebo. Não bebo. Não, você tem que parar de beber. Mas eu não bebo, eu falei para você que eu não bebo. Como é que você consegue fazer uma pessoa sair do vício se ela não admite que ela está infeliz ou que ela tem o vício? Não adianta. Ela precisa, então, continuar se enganando, até começar a sofrer. Quando ela começar a sofrer, ainda assim, ela não está na hora. Porque a pessoa pode estar sofrendo e não ter a humildade de admitir que ela fez aquilo contra ela mesma. Não, eu estou sofrendo porque isso é olho gordo do vizinho, porque eu comi umas comidas ruins, por isso que eu estou sofrendo. Ela então já está sofrendo, mas ela não admite que ela foi causadora do sofrimento. Se tenta ajudar a pessoa, mas ela não aceita. Aí ela vai afundando, até que chega um dia e fala: sabe, você tinha razão. Eu estou quase desencarnando, estou quase morrendo, porque eu enchi a cara mesmo. Você então fez isso? Eu fiz, eu reconheço. Bom, então agora
Agora você chegou no ponto. Agora já dá para a gente começar. Você quer sair disso? Ah, eu quero. Ah, me ajuda, pelo amor de Deus. Está doendo muito. Então, ótimo. Vai ser excelente que doa. Porque se você quer sair disso, você vai entender quanto mal fez aquilo que antes era gostoso. Agora você vai entender que o que era gostoso era ruim. E se agora você tiver que abdicar disso, você sabe que isso é um motivo necessário para você fazê-lo. Daí o mal, no fundo, se tornar o bem. Vocês que são pais e mães, quantas vezes aconselharam seus filhos a não fazer certas coisas? E eles não quiseram dar ouvidos. Nunca. Ah, você é muito preocupado, velho. Não esquenta não, toma cuidado. Vai mais devagar, meu filho, essa moto é perigosa. Ah, nada, mãe, dá um gelo na barriga, a gente passa um susto, mas é legal, sente o vento na cara. Mas você corre risco, você pode sofrer e fazer muita gente sofrer. Ah, mas eu tomo cuidado, até o dia que sofre o acidente. Aí chega todo estopeado no hospital, aí vai a mãe lá. O que ela vai falar para o filho, que ele já não tem ouvido? Aí está o filho lá, cheio de pino, parafuso, e parece uma antena de televisão. Aí vai, mãe, vou vender essa porcaria. Que bom. Se tivesse vendido uma semana antes, não estava aqui, seu idiota. Tem a mãe vontade de falar para o filho dar uns tabefe nele. É esse o processo, Lucas. Você vai encontrar aquilo que a sua mente produziu para você. Agora, se você sabe que existe essa dinâmica, que existe esse ambiente, mesmo que seja por um impulso de humildade seu, não admita para a sua mente que você vai para lá. Não, eu não estou vivendo para ir para o umbral. Eu sei que até posso merecer. Mas se Deus deixar uma brecha, eu para lá não vou. Não estou vivendo nem para ir para o nosso lar, porque nosso lar ainda está no umbral. Essa decisão é a minha mente que está controlando. Agora, a hora que terminar o tempo, o juízo do universo vai me pôr aonde minha mente me situar. Então, nós temos que entender que o mecanismo da ordem mental nasce em nós. E não, eu vou ser ajudante de Jesus, do lado do Senhor, à direita do Pai. Não é esse o mecanismo. Porque isso é uma ingenuidade, uma arrogância, um orgulho, uma vaidade própria do ignorante. Mas que nós devemos viver com a mente voltada para que o nosso amanhã seja melhor do que qualquer circunstância nociva. Você então ordena para o seu corpo, você não quer ir para o umbral, né? Então para de mentir. Então para de fazer coisa errada. Então para de ter conduta que não é adequada, porque olha, todo mundo que faz isso vai para lá. Você está falando que não vai para lá, então olha, retifica. Começa a ser mais útil, começa a ser companheiro, começa a ser amigo, começa a ser verdadeiro, começa a ser interessado com as pessoas à sua volta. Aproveite o seu tempo no bem. Aí a mente está ordenando e você está obedecendo. Ok? Tem mais alguém que levantou a mão aqui? Aqui, depois a Elaine. Valdiner. Acho que está isso, ela mesma, a Dorilei. Ô, André, você falou uma coisa certa, né? Defeito de caráter. Quando a gente tem um problema, a gente sempre põe a culpa em alguém. Isso. Né? Eu faço isso. Eu fui casada e eu falava, não gosto de passar roupa porque meu marido faz isso, faz aquilo. Faz 30 anos que eu sou divorciada e eu não gosto até hoje. Eu luto comigo mesma por causa dessa fraqueza, para poder passar as roupas que eu tenho pavor. Então, é complicado, é difícil a gente aceitar, né? E lutar contra isso. Quando a gente tem um costa larga para botar culpa,
A gente não faz a coisa e põe a culpa em alguém, né? Mas isso é se conhecer, isso é importante. Hoje eu liguei para o meu filho porque ele está bebendo demais. E eu já vi que ele está tremendo de manhã. Eu falei, você está acabando com o seu corpo, vai dar problema. Eu estou bebendo porque então tem uma desculpa. Isso. Sempre tem não sei o que em casa, algum problema. Então é defeito de caráter que a gente tem que vencer, né? De maturidade, de entendimento espiritual. Não é que a pessoa seja má. Você não é uma má pessoa porque não passava roupa, não gostava. E ainda não gosta. Mas eu punha não, porque eu não vivo bem, meu casamento, eu não sei o quê. Você tem que passar roupa. Até 30 anos depois, eu continuo, eu estou lutando contra essa fraqueza, contra mim mesmo. Então, e você só vence isso enfrentando. Eu vou ganhar a vida, eu vou ganhar os trocos, você é passadeira. Você é passadeira. E aí eu vou passar roupa, vou desenvolver o gosto de passar roupa. Então, você altera essa atitude, né, de dentro para fora. Só que é preciso ter essa consciência. Boa parte das pessoas está vivendo na Terra sem essa consciência, fazendo isso que a nossa querida irmã disse. Eu sou assim porque meu negócio não deu certo, porque o governo fez uma lei agora que está tudo indo para trás, porque isso, porque aquilo, porque é injustiça. Aí a gente fica pondo a culpa em todo mundo e não percebe que você é o preguiçoso, você não pensa no amanhã, você não melhora o ambiente do lugar onde você vai. Olha só que coisa interessante, não tem uma pessoa que eu conheça que gosta de ir em banheiro público e pegar aquele lixo que às vezes você encontra em restaurante, em parque, ou em qualquer lugar onde o banheiro é público. Nossa, estava uma sujeira, meu Deus, que mau cheiro, coisa, papel higiênico jogado, aquela coisa. Você sabe que não é bom. Mas raríssimas são as pessoas que quando saem de um banheiro limpo, se preocupam em ver se deixar o banheiro limpo para o próximo. Entre nós mesmos, ditos civilizados, na nossa própria casa. Quando foi que nós saímos do banheiro e pensamos, puxa vida, as necessidades que eu fiz, não fiz no lugar certo? A tampa do vaso está molhada. Há gotas de urina no chão. O papel higiênico caiu fora do cesto. E disse, não, eu vou limpar isso daqui. Vejam só como nós temos duas posições. Isso é um problema de caráter. Porque uma é quando você vai receber o lugar que alguém já sujou. Outra é quando você vai deixar o problema para o próximo. Você tem que ser uma só pessoa. Se você gosta da higiene, não importa que você não tenha sido o causador daquele lixo. Mas antes de sair, tente deixar aquilo melhor do que estava quando você chegou. Porque senão você não é diferente dos porcos que passaram lá antes de você. Tente pegar, até com cuidado, com um papel limpo, pegar o que está no chão, pôr no lugar, passar o papel um pouco na pia para tirar cabelo, pelo, que às vezes ficou jogado lá. Há pessoas que vão nesses shoppings muito bonitos, banheiros de mármore, e vão escovar o dente, escarram na pia, e você vai usar depois daquele fiapo de carne, aquele pedaço de salada que ficou ali, a pessoa não teve a vergonha na cara de lavar. Aquilo que ela acabou de usar está no shopping. É um gerente de loja, é uma pessoa que está vendendo coisas, está bem vestido. Ela, na aparência, é uma, mas na essência é outra. Então isso demonstra que a pessoa está com problema. Não é uma má pessoa, mas ela tem um problema. E esse problema vai continuar acontecendo com ela em todas as áreas da vida, até que ela se dê conta de que isso realmente precisa ser tratado, precisa ser melhorado. Ok, Norilei? Valdiner. André, essa resposta dos espíritos dá a impressão, ou o raciocínio, o direcionamento de que o corpo também comunica com o espírito, teria a influência? Claro. Mas onde?
Por esse motivo é que existe essa ligação. Porque mesmo no caso do sonambulismo, que é um processo mediúnico avançado do ponto de vista da profundidade, se alguma coisa colocar em risco a vida do corpo, o espírito, onde estiver, volta e assume o corpo imediatamente. Porque o perigo do corpo se comunica à consciência lúcida que está à distância e imediatamente ele volta para tirar o corpo daquele nível, daquele grau de perigo. Então, esta é uma correlação que não há dúvida alguma que funciona dos dois lados. Tanto de um, quando está longe, manifestando a sua visualização para que o corpo possa atestar, quanto o corpo, estando em perigo ou sendo provocado, atrai o espírito de imediato para que o espírito reassuma esse controle na presença, fisicamente, e tente tirar o corpo daquela situação. Então, inclusive isso é ensinado até na doutrina espírita, na parte que nós já tratamos, por todos os espíritos. O processo de ligação do corpo e do espírito mantém os dois conectados. Tanto o corpo recebe as influências do espírito que o dirige, quanto o espírito recebe as influências do corpo, para que ele volte. Isso nós já tivemos cada um de vocês já passou por isso na hora de dormir. Começa a ouvir um barulho, você está no sonho, está longe. Aí tem um barulho, de repente você está acordando e aí você escuta o barulho. Algumas vezes você está dormindo, no sonho você começa a ouvir o telefone. Está um telefone, estão tocando o telefone, vou atender o telefone. E aí quando você acorda no corpo, está tocando o telefone. Ou está tocando a campainha. Então você nem sabe dizer se o que você estava ouvindo lá no sonho era um sonho que o telefone estava tocando, ou se de verdade era o ruído que estava entrando no ouvido do seu corpo, repercutindo através dos canais elétricos, transformado em impulso elétrico e comunicando este som ao espírito que estava à distância. Que identifica, está tocando o telefone, está tocando o telefone, está tocando a campainha, está tocando a campainha. E acha que está sonhando com a campainha tocando e quando acorda a campainha está tocando. Então, isso é assim mesmo, não é de se estranhar. Há essa repercussão dos dois lados. Ok? Quem mais? Elaine. André, podemos concluir que se a mente do sonâmbulo... Você escreveu a pergunta? Eu escrevi. Hoje? Ou na sua casa? Não, aqui. Tá não, bom. a minha conclusão. Tá vendo? Tá vendo? Ela está estudando. Isso mesmo, Elaine. Podemos concluir que se a mente do sonâmbulo for uma mente lúcida, preparada, consciente, ela poderá estar numa situação de frio, calor, ou mesmo de medo, e entender que mesmo o seu espírito, nessa situação, ele não precisa vivenciar estas emoções. Isso é possível ou não? Isso é possível, mas isso cai naquela resposta que nós vimos já nas semanas anteriores, sobre a lucidez com que o sonâmbulo, muitas vezes, consegue identificar as circunstâncias que o envolvem do outro lado. Eles disseram, e nós já lemos isto, que as disposições da matéria interferem na lucidez, na capacidade do espírito sonâmbulo estar vivendo aquilo de uma maneira totalmente clara, como se ele fosse um espírito. Nós já vimos aqui, em perguntas anteriores, como a 432, 33, 434, as faculdades de que goza o sonâmbulo são as mesmas do espírito depois da morte, até um certo ponto, porque é preciso ter em conta a influência da matéria à qual está ainda ligado. Então ele pode, inclusive, ter certa lucidez, certa maturidade e ter mais controle, mas ele ainda está preso à matéria. E então essa aferição ser um pouco não tão perfeita como você está citando, ao ponto do absoluto. Agora, por exemplo, nós temos notícias
em histórias que contaram a respeito da mediunidade de Chico Xavier e de alguns outros, em que ele estava em situações extremamente complexas e se mantinha, o corpo estava num estado de serenidade, apesar de ele estar em espírito vivendo aquelas experiências. Mas, naturalmente, se trata de uma vivência, de uma alma extremamente preparada para esse processo. Como também os espíritos dos que nós conhecemos como santos, em alguns casos por mérito, não porque a igreja canonizou, né? Espíritos que passaram por coisas aflitíssimas e não perderam essa condição de equilíbrio. Então, você observa que a condição de evolução da alma dá mais segurança. Agora, não posso dizer a você que seja a segurança absoluta, como se nada tivesse acontecendo. Entendeu? Porque ele ainda tem este canal que mantém o espírito vinculado ao corpo. E por isso, pode ser que numa situação mais drástica ele resolva voltar para o corpo para preservar o corpo de determinadas reações. Então, eu não tenho como dizer a você quantos por cento, tá? Mas, pelas próprias respostas anteriores que os espíritos deram, existe ainda uma interferência do corpo em relação às reações do sonâmbulo, no processo sonambúlico. Tá? Nós vamos para a última questão antes de passarmos as perguntas. Nós temos perguntas hoje, Ana Paula? Ok. Vamos pegar a última desta fase, a pergunta 438. Kardec, então, para encerrar a discussão, ou encerrar este trecho que aborda o sonambulismo, ele nos apresenta a seguinte pergunta: o uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade sonambúlica influi no estado de seu espírito depois da morte? Sim ou não? O que vocês acham? Influi ou não? Tomé falou que influi. Vamos lá, vamos ouvir o Tomé. Influi, Tomé. Vamos explicar o porquê. Então, todas as faculdades que a pessoa tem, não apenas essa, se ele usou para o bem ou para o mal, isso influi na vida futura dele. Né? Isso. E isso acontece por quê? Por quê? Vamos ver quem me responde por quê. Espera aí, Pedro, deixa o Ricardo chegar. Fala aí, Pedro, pode usar o microfone. Eu vou ler aqui, né? Não, você não vai ler, você vai me dizer por quê, o que você acha, sem ler. Não, porque o sonâmbulo, ele tem, no inconsciente dele, ele tem alguns conhecimentos superiores ao que ele, sim, fisicamente, né, na consciência, ele... Não necessariamente. Por que que o uso do sonambulismo pode influir no estado do seu espírito depois da morte? Por quê? Diminui o áudio do microfone, que vai dar microfonia se você não diminuir. Pelo menos aqui no salão. Vamos lá, vamos meditar a respeito. Na verdade, como você tinha falado, como a gente tem a consciência, a gente sabe se a gente fez o bem ou se a gente fez o mal. Consequentemente, após a morte, a gente vai ficar com essa consciência. Se a gente fez o bem, a gente vai estar colhendo nossos frutos de acordo com o que a gente fez. Sim. Se a gente fez o mal, também nós vamos ter que passar por certas, né, consequências. A nossa consciência é o nosso verdadeira lei de Deus. Então não só na questão do sonambulismo, como o Tomé lembrou bem, em todas as faculdades, inclusive não mediúnicas, o uso que nós fizermos dessas faculdades repercutirá sobre o espírito. Por que motivo? Porque o uso fixa a qualidade mental do indivíduo. A mente terá se viciado ou terá se tornado virtuosa pelo esforço, pela repetição, pela persistência. Vamos supor que um médium sonambúlico
e isso não é difícil de encontrar. Faça reuniões e saia do corpo para ir fazer negociatas do plano espiritual, para conseguir informações para pessoas em espionagens, por exemplo, industriais e espionagens de natureza moral. Alguém que tenha a potencialidade de sair do corpo em processo sonambúlico, que visite a casa de uma outra que ele quer conquistar, que ele quer destruir a família para ter aquela pessoa para si, e com isto ele vá descobrir segredos, vá para depois usar essas informações quando ele volta e conseguir fazer essas tramóias chegarem aos seus objetivos. Esta pessoa está usando a mente e a faculdade mediúnica para destruição, para coisas ruins. Então ela está vincando o seu potencial mental em assuntos negativos, em posturas inferiores. Ela é isto, ou seja, ela se transforma no que ela fez da sua mente. Quando o corpo morre, ela recebe, ela assume, melhor dizendo, o nível em que ela se encontra. Se ela usou o mecanismo do sonambulismo para ajudar, para levar informações positivas, para detectar os problemas espirituais ou físicos, em que origem eles podem estar buscados para medicá-los, ou para entender o que está acontecendo naquele ambiente ou com aquela pessoa, de uma forma que ele possa ajudar essa pessoa, ele está plasmando a sua mente com a luminosidade do amor ao próximo. Então, quando o corpo morre, a mente está iluminada por um processo positivo de busca. E isso é a mesma coisa para a fala, para a visão, para a ação física. Todas as coisas que você tem em termos de faculdades ou de potencialidades, elas estarão marcando em você a sua qualidade. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Jesus fala a mesma coisa usando poeticamente essa imagem. Uma árvore boa não produz mau fruto e uma árvore má não produz bom fruto. Então, se você tem a mediunidade sonambúlica, se você tem a mediunidade não sonambúlica, se você não tem mediunidade alguma, mas você pode falar, você pode agir, você pode ouvir as pessoas, todas essas são potencialidades do seu espírito. E se você não aproveitar, não utilizar isto para coisas boas, isto estará mostrando que seu espírito não é bom. E quando o corpo morre, as condições que ele vai encontrar do lado de lá são as daqueles que não são bons espíritos. É efeito, não é punição. É consequência da escolha, do caminho que você teve. Então, quando você tem aqui a pergunta sobre qual a conduta do sonâmbulo, e se essa conduta, durante a sua vida física, interfere no estado do seu espírito depois da morte, os espíritos respondem muito, interferem muito, não é pouco, interferem muito. Como o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus deu ao homem, da mesma forma. A lei é a única para todos. Faça o bem para colher boas coisas. Porque fazendo o bem, a sua mente está vibrando na dimensão positiva. E o que você vai receber é próprio daqueles que têm a mente vibrando nesta dimensão. Faça o mal, e você terá a sua mente marcada pelos equívocos que a maldade produz. E quando você estiver do outro lado, esses frutos amargos estarão sendo colhidos por você. Sonambulicamente, mediunicamente, ou em qualquer área do seu corpo, da sua vida pessoal, você é uma pessoa inteligente, a sua inteligência foi usada para fazer o que não deve? Não espere coisas boas. Você é uma pessoa não inteligente como outras, minimamente inteligente.
mas está devotado a fazer da sua inteligência um instrumento positivo, espere corpos mais inteligentes no futuro. Espere vestimentas biológicas mais bem preparadas, porque você esteve à altura de merecê-las. Não é por acaso que oradores que devastam os lugares por onde passam, espalhando perversidades, tenham que nascer mudos. Não é por acaso que aqueles que foram responsáveis por tragédias em diversos lugares, pelas suas experiências negativas, precisem sofrer os efeitos do abuso cometido em relação a elas. Isso é da lei do universo. Não é por acaso que a pessoa que tira a própria vida através do suicídio precise de um corpo que receba o efeito do suicídio que ele perpetrou. É da lei. Precisará passar por receber aquilo que fez. Então, é muito importante que nós nos lembremos que nós, ao estudarmos o sonambulismo, não estamos tratando só do sonambulismo. Estamos tratando da mesma lei que serve para tudo. E imaginarmos que privilegiados nós somos por aprendermos estas coisas. Mas que levianos nós seremos se isso não fizer nenhuma diferença. Se para nós estas coisas não fizerem nenhuma diferença, isso será pior do que se nós tivéssemos feito muito mal, sem conhecê-las. Jesus diz isso. Aquele que, tendo feito muitas coisas más, sem conhecer estas leis, será batido com menos força do que aquele que, tendo conhecido, fez coisas apenas dignas de repreensão. Imagina isto. Aqueles que cometeram grandes crimes sem saber, serão menos punidos do que aqueles que, sabendo, cometeram pequenas infrações. Porque serão mais responsáveis. Então, Lucas, você que está se preparando para desdobramento agora no sonambulismo, de boca aberta, você, antes de ir para o umbral, fala, não vou para o umbral, não vou para o umbral, eu vou para outro lugar, menos, eu vou até para Sobral, mas para o umbral eu não vou. Porque a sua mente estará ordenando a você que o destino tem que ser outro. Não pode. Aí esse negócio, não, eu sou tão mal que eu mereço o inferno. Eu saio de perto. Bom, vai você sozinho, porque não é para lá que eu quero ir, não. Não, é que eu sou tão mal, então por que você está falando que você é mal? Melhora, cara. Ah, você tem essa consciência? Então para, porque se você está falando isso só por vaidade, você é ainda pior do que mal. Você é um mal vaidoso. Porque tem muita gente que até para fazer o mal ainda tem que ser o mais mal de todos. Não, eu não presto, de todos os que não prestam, eu sou o pior. Então, você é orgulhoso, você ainda é vaidoso de ser mal, você quer ganhar, até na maldade você quer ganhar. Então você vai sozinho. Nós precisamos reagir contra esta postura. Não porque a gente acha que já vai para o paraíso ajudar Jesus a administrar a humanidade. Não, menos. Mas porque, poxa, a gente aprendeu alguma coisa com o Senhor. Que decepção será? Poxa, você saiu de novo de uma terra em que você, até as doutrinas espíritas, de todas as formas te ensinaram a vencer. E você ainda se conformar, não, que eu sou ruim mesmo, eu vou... não vai não. Sai desse discurso. Porque você tem hoje a chance de mudar isso. Ah, você sabe que não é bom? Sabe que cometeu delitos? Todos nós cometemos. Ok. Mas diga, eu vou corrigir. Eu vou virar este jogo.
eu vou sair dessa fixação mental no erro. Porque toda vez que você fala assim, não, sabe que eu sou mal mesmo, eu vou para o inferno. Você fala, legal, eu já sei que eu vou para o inferno, vou continuar fazendo a mesma coisa, porque o destino é o mesmo. Se eu vou para lá por dever 5 e vou para lá por dever 500, eu vou dever 500, porque eu vou para lá mesmo. Você já se acomodou no processo. Não é isso que os Espíritos, não é isso que Jesus veio lutar para que a gente aprendesse. Nós seremos responsáveis por tudo o que fizermos. Mas vamos melhorar. Se já erramos, vamos acertar. E vamos corrigir o mal em quanto tempo? Quando chegar na hora de pôr a coisa na balança, a justiça do universo não erra. Ela sabe. Ela sabe se você fez por interesse, se você fez para aparecer, se você fez porque queria ficar famoso, ou se você apenas fez por amor. Ela sabe. Melhor do que todos os juízos dos que estão ao nosso lado. Nós vamos agora para aqueles que nos enviaram perguntas no nosso encontro desta noite. O Jober Pereira de Andradina, ele diz assim, primeiro, as atitudes das pessoas nas redes sociais, vida artista, em relação à vida real, poderia ser uma dupla personalidade? Poderia ser uma questão bipolar? Veja só, poderia ser, Jober, se essa pessoa fizesse isso também na vida normal, fora da internet. Mas o que costuma ser, na maior parte dos casos, é que essas pessoas, elas são uma nas atividades da vida normal, da sociedade, e outras na atividade da internet. Então não existe a vida bipolar virtual. É uma doença, até que alguém invente, né? Porque para inventar desculpa, todo mundo encontra um nome bonito para algum distúrbio desse. Mas não, o que eu acho, pessoalmente, é que esse é um problema de caráter básico que se revela quando a pessoa tem a oportunidade de estar atrás de um computador e criar o mundo de fantasia que ela quer inventar. Seja mentirosa, seja mostrando coisas que ela deveria primeiro pensar a respeito, antes de colocar isso para todo mundo ver. Ou um processo de desgastar as suas próprias frustrações, fingindo coisas que ela não realmente representa, que ela realmente não é. Tem certos problemas, certas frustrações, pessoas que gostariam de ter sido certas coisas e não conseguiram na vida física, na vida diária, e então fantasiam certos papéis. Como você disse, é um teatro virtual. Então isso não é um problema, na minha opinião, de dupla personalidade ou de transtorno bipolar. Essas pessoas que eventualmente podem ter problemas desse tipo, teriam estes comportamentos em qualquer lugar. Mesmo nos trabalhos materiais, mesmo nas reuniões sociais, mesmo nos ambientes onde ela sabe se conter. Teriam sim oscilações. Não seria só quando ela está na internet que isso aconteceria, tá bom? Agora, ele faz uma segunda pergunta. O que acontece com o espírito e perispírito quando um homem-bomba explode? Alguns dizem que perdem a forma, fica em estado de ovoide. Veja só, Jober, não é agora só que as pessoas explodem. Aliás, explodirem-se é uma das coisas mais comuns que nós encontramos na humanidade. Porque, antigamente, as guerras eram ainda mais cruentas do que são hoje. As pessoas, elas morriam na boca dos canhões. Os canhões explodiam quando elas iam dispará-los. A pólvora, às vezes, tinha já corroído o tubo. Os barris se incandesciam com faíscas. As explosões que chegavam das bombas do inimigo faziam as pessoas estar dilaceradas. O estado do espírito não depende daquilo que acontece com o seu corpo. Depende do estado de equilíbrio da sua alma.
do que a mente dela está buscando. Certamente que uma pessoa que, como homem-bomba, está imbuído do desejo de salvar a humanidade, que ela acredita por este caminho, ela está cometendo um erro atroz, ela está infringindo a lei do universo. Mas a lei do universo, ela é justa. Se essa criatura foi modelada na forma de cultura que ela recebeu, de que aquilo é o adequado, ela não terá 100% de responsabilidade por ter feito isto. Porque ela estava, vamos dizer assim, doente da mente, de uma doença cultural, de uma doença da sociedade. Do mesmo modo que, por exemplo, os japoneses na Segunda Guerra interpretavam o heroísmo, jogar os seus aviões contra o seu inimigo, num suicídio. Os chamados kamikazes. Eles não estavam fazendo isso como alguém que, eu cansei, meu namorado me abandonou, eu estou sentindo sozinho, eu quero que ele fique com a consciência que eu morri porque ele fez isso comigo. E aí bebe veneno. Não, essa pessoa que fez isso, a mente dela está consciente do que ela está fazendo. Ela quer criar uma culpa na consciência daquela outra pessoa. O japonês que naquela época estava vendo a sua nação sendo atacada, correndo risco de perder contra a invasão do inimigo, ele pegava o avião porque eles não tinham mais condições de acertar aqueles navios, aqueles porta-aviões gigantescos, a não ser quando você conseguisse mirar bem. Eles estavam em guerra. A guerra é uma coisa insana. Ao fazerem isto, mesmo que não caíssem no avião, mesmo que no porta-aviões, caíssem no mar, eles estavam lutando por um ideal. E na lei do universo, isto é levado em consideração para que ele não seja considerado um suicida. Agora, o que gera a perda do domínio da forma não é a maneira pela qual você morreu, é a maneira pela qual você viveu. Os espíritos que perdem a capacidade de manter a forma, e aí, como diz André Luiz no livro Libertação, assumem uma forma chamada ovoide, porque perderam temporariamente a capacidade de manter a forma perispiritual. Eles estão assim não porque morreram explodidos, morreram dentro de um vulcão, morreram queimados vivos. Estão assim porque viveram fazendo o mal. E se desajustaram de tal forma que não conseguem mais, perderam o controle do que seja manter-se naquela forma humana. Então, quando desencarnam, passam por esses estágios de desajustes, até que, com o tempo, com processos reencarnatórios, eles possam ir se recuperando e possam voltar a administrar a forma completa. A mente possui essa condição. Mas não é porque eles foram homens-bomba, morreram por causa disso, que a explosão da bomba fez o perispírito explodir. Entendamos isto. A condição do perispírito depende do equilíbrio da mente. Uma pessoa que perde este equilíbrio em vida, nas atitudes que teve, ela não controla mais a forma. Mesmo que tenha morrido, dormindo. Dormindo. Aí deitou lá, todo mundo que devia morrer assim, que nem um passarinho. Fechou o olho para dormir e não abriu mais. Aí sai do corpo um ovoide. Porque fez o que não devia ter feito nunca, a vida inteira. Desajustou-se de tal maneira, foi cruel, foi insano, não teve nenhuma compaixão de ninguém, e então não tem como manter-se. Não tem equilíbrio mental para isto. E, no entanto, morreu dormindo. Tá bem? Agora, procure, Jober, nestes livros da doutrina de André Luiz, que eu citei aqui, procure, e entre outros você vai encontrar também no livro Evolução em Dois Mundos, as explicações sobre o equilíbrio do perispírito. Lá você verá que não é a forma da morte que produz
o resultado do perispírito. É a forma da vida. Como a mente reagiu diante desses testemunhos, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, o Jober Pereira, lá de Andradina. Tem mais alguma, Ana Paula? Juliana, tem mais uma pergunta? Não, o Ivanildo de São Paulo fez uma pergunta agora. André Luiz relata em Nosso Lar que durante o sono do espírito, ele saía deste corpo espiritual e ia visitar sua mãe em outras dimensões. Teria este desdobramento relação com o atributo sonambúlico do espírito? Ô, Ivanildo, essa atitude que o espírito adotou, e não é só André Luiz que fala dela, o irmão Jacó também fala, e outros livros, em outros lugares também relatam, que durante o repouso da alma, no plano espiritual, alguma coisa sai daquela dimensão, ela pode ser compreendida com bastante facilidade por... nós fizemos alguns programas, inclusive passamos aqui neste período, para os que estiveram vindo no nosso estudo, que mostram como é a estrutura do espírito e do perispírito. Quando você identifica que o perispírito não é apenas uma única estrutura, mas é uma estrutura com várias camadas, lá nestes vídeos que nós apresentamos sobre o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, programa Alimento para a Alma número 324, você vai ver que há uma sequência de corpos, um dentro do outro. Se você visitar qualquer museu da Terra que possua alguma seção egípcia, você vai ver isso. Os egípcios faziam isto. Você vai ver um sarcófago enorme de pedra granítica. Esse sarcófago é pesadíssimo. Tem o buraco, tem desenhos falando sobre o dono daquela pedra, o dono daquele túmulo. Depois, na forma em que há o buraco, existe um segundo sarcófago de madeira. Esse sarcófago de madeira é uma madeira grossa, já é trabalhada, geralmente dourada, com uma tampa que está por baixo da tampa do sarcófago de pedra. Depois, dentro desse sarcófago de madeira, não vem a múmia, vem um segundo sarcófago, que seria as bandagens que envolvem a múmia. E em alguns casos, se você vai ao túmulo de Tutancâmon, você vai ver isso, uma máscara de ouro que cobre o rei, o faraó. Debaixo da estrutura de pedra, de madeira, está a máscara de ouro. Ou um esquife, um outro sarcófago menor, também de ouro, todo trabalhado. Você tira essa tampa, aí você vê a múmia enfaixada. Naquilo que poderia ser mais um corpo sobre o corpo. Toda paramentada, com as joias, com os anéis, com os amuletos. E por fim, quando você tira essas bandagens, você tem a carne seca do corpo físico. Essa estrutura de colocação de um corpo dentro do outro, dos mais pesados até os mais sutis, é, simbolicamente falando, Ivanildo, uma clara alusão ao que acontece com nossa alma, nosso perispírito. Nós temos o nosso túmulo granítico, denso, pesado, que é a carne. Depois temos o perispírito, ou o corpo, os corpos perispirituais que vão ligando o núcleo precioso aos corpos subsequentes. Duplo etérico, que liga as nossas realidades à realidade do corpo.
depois o corpo vibratório, o corpo astral, depois o corpo mental, depois o corpo espiritual, cada vez mais rutilantes e menos materializados. Então, na verdade, quando você perde a casca, quando o corpo físico morre, você perde do corpo espiritual aquelas dimensões, aquelas áreas que estavam ligadas à matéria. O duplo etérico não tem por que continuar existindo, já que ele apenas mantinha o funcionamento biológico em harmonia. Como não tem mais a biologia física, não há por que ele estar estruturado, ele também se desestrutura. Mas os outros corpos continuam existindo. Então o perispírito da alma, ele tem umas camadas, vamos dizer, a menos, porque estas camadas eram a carne e aquelas que ligavam a carne à sua realidade. Essas desaparecem, mas ele está do lado de lá, então, eventualmente, ele precisa ir descansar. O corpo que vai descansar, o que vai ficar ali, é aquele próximo. E ele vai sair daquele corpo, com os outros corpos que ele possui. Então, não há uma solução de continuidade. É um processo. Como uma cebola que é feita de camadas, nosso perispírito também. Em dimensões mais elevadas, ele precisa estar desmaterializado. Quando o espírito deixa um ambiente de um mundo atrasado e pode já galgar um mundo melhor, ele deixa o perispírito que estava sendo modelado pela matéria daquele mundo, e quando ele chega no outro orbe, ele assume com a sua estrutura perispiritual adequada, com a matéria daquele novo orbe, o novo perispírito que ele vai ter lá. E aquele que ficou aqui, André Luiz conta, é guardado como se fosse os restos mortais. A gente põe no cemitério, né? No plano espiritual, em algumas dessas obras, André Luiz relata esse processo. Ele foi um bom espírito. E há, nesses casos, duas ocasiões em que acontece a segunda morte. A segunda morte que André Luiz nos informa sobre ela, acontece em duas circunstâncias, para o espírito. A primeira delas, quando ele perde, pelas atitudes que ele cometeu mentalmente, o controle da forma. O perispírito, então, se dissolve, sobra apenas o núcleo da mente, escuro, pardacento, chamado de ovoide. É como se ele morresse de novo naquela forma. E a segunda oportunidade em que acontece a morte, ou a segunda morte, é quando ele, melhorando, pode se ingrar para mundos melhores. E então o perispírito dele aqui não serve mais. Ele vai precisar assumir um novo corpo com as vibrações dele e da matéria daquele novo mundo para onde ele está indo. Então ele tem que despir-se daquela forma, e eles chamam, André Luiz chama isso num dos livros, de a segunda morte. No caso, pela promoção do espírito. Então, Ivanildo, esta é uma característica. É algo que acontece, não porque é sonâmbulo o espírito, mas o fenômeno do sonambulismo, que é você sair com consciência, se poderíamos chamar assim, nos espíritos é muito mais normal do que nos encarnados. Acontece com muito mais facilidade, ok? Muito obrigado, viu, Ivanildo? Obrigado a todos os que nos assistiram. Nós agradecemos a participação, nós tivemos até agora, entre os que se sintonizaram com a TV Alvorada Espírita, mais de quase 1.100 terminais de computador conectados. Esperamos que todos possam ter um bom repouso, agora que todo mundo é doutor em sonambulismo, ok? Vamos então fechar os olhos para a prece de encerramento. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez podermos estar reunidos em Teu nome, para compreendermos a importância do bom pensamento, do equilíbrio da mente, direcionando o nosso amanhã e o nosso agora. Que nos incomodemos com as coisas que ainda não estão bem resolvidas, não para empurrar a culpa para os outros, mas para que nós vençamos estes limites, enfrentando com galhardia e coragem aquilo que precisa ser enfrentado,
por bons caminhos, com boas atitudes. Que cada um possa, entendendo estas leis, saber ser instrumento delas, ajudando outros, dando esperança às pessoas, falando das boas coisas, vivendo-as constantemente, sem se preocupar com o que vão pensar ou o que ela vai parecer aos olhos alheios. Que nós nos lembremos que somente diante de nossa consciência é que realmente nós estaremos absolvidos ou condenados. Com essa gratidão, querido Mestre, nós esperamos que todos possam chegar em paz aos seus lares. Que todos os que já estão nos seus lares possam cultivar a paz, o bom pensamento, a boa palavra e criar a estrutura de harmonia que vai produzir não só a saúde física, mas mais ainda a saúde da alma para todos. Com esta gratidão, nós encerramos o estudo de hoje oferecendo em silêncio a prece de Pai Nosso, com a qual encerramos as tarefas.